Um dos objetivos mais buscados por quem investe no longo prazo é viver de renda passiva dos seus investimentos e ter a aposentadoria mais tranquila. Em outras palavras, é o famoso ditado colocar o dinheiro para trabalhar para você. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes para quem investe para o longo prazo, a renda passiva. Tratarei do conceito, dos exemplos de fontes de renda passiva, como gerá-la e as fases que você precisa vencer até chegar nela. Vamos lá? Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele ajude de alguma forma em sua trajetória como investidor, considere deixar o seu like. Vale lembrar de que nada do que será exposto aqui é recomendação de investimento e tem apenas um caráter educativo. A renda passiva é o valor que você recebe que tem como origem a remuneração dos seus investimentos em produtos do mercado financeiro. Ou seja, é gerada independentemente do seu esforço. Em outras palavras, quando você recebe dividendos de uma ação, juros de alguma aplicação em renda fixa ou em outros proventos, está recebendo uma renda passiva. Portanto, você não precisou trabalhar mais horas ou buscar outra fonte de renda para recebê-la. E afinal, quais são as diferenças entre renda passiva e renda ativa? Agora vai ficar mais clara a distinção entre esses dois tipos de renda. Como dito, a renda passiva chega ao seu bolso como remuneração do seu capital, dinheiro investido. Ao invés de gastar, você aplicou em vários tipos de investimentos e é remunerado com juros ou proventos, além da própria valorização dos ativos, como no caso das ações e fundos imobiliários, por exemplo, em que é possível ter o retorno com os investimentos mais a valorização das cotas. Já a renda ativa é aquela que tem como origem o seu trabalho ou esforço, seu salário, seu negócio próprio, seus ganhos recorrentes como profissional liberal, etc. Então, durante a maior parte da sua vida economicamente produtiva, sua principal fonte de renda será ativa e, ao investi-la, caminhará em direção a fazê-la gerar renda passiva no futuro. Além da renda passiva e da renda ativa, temos ainda o conceito de renda extra, que também difere da renda passiva, sendo complementar à sua renda ativa. A renda extra será muito importante para o seu enriquecimento, uma vez que contribuirá para aumentar o valor dos aportes mensais nos seus investimentos para o futuro. A renda extra é, portanto, todo o pagamento que você recebe além da sua fonte de renda principal. Como exemplos eu posso citar trabalhos não recorrentes como freelancer, bicos, trabalhos de final de semana, trabalhos temporários, enfim, uma infinidade de possibilidades. A renda passiva é um elemento fundamental para quem deseja a independência financeira. Isso por não precisar ficar preso ao seu trabalho, rezando para que nenhuma doença ou acidente o impeça de trabalhar. O ideal é fazer o seu dinheiro trabalhar por você para ter uma vida mais tranquila financeiramente. E você não precisa ter uma fortuna para começar. Basta elaborar um orçamento e um planejamento financeiro que permita que você gaste menos do que ganha e invista parte do seu salário. Aos poucos, com tempo e paciência, os seus rendimentos vão se tornando um bom complemento, até o dia em que, com disciplina e constância, se convertam em sua maior fonte de renda. No entanto, chegar ao nível de ter uma renda passiva que lhe garanta pagar as contas e ainda dar alguns luxos, demanda tempo, paciência, disciplina e resiliência. Sem esses 4 fatores, ter o sonho de renda passiva pode ficar distante. Assim, ter uma renda mensal por meio de investimentos, como um salário, necessita de planejamento financeiro bem delineado e robusto. E não se engane, a maioria dos casos em que a meta de independência financeira se concretizou, pautou-se numa estratégia de longo prazo. Portanto, nada costuma ser rápido quando o assunto é acúmulo de dinheiro. E além de pensar a longo prazo, é preciso disciplina para manter o seu dinheiro rendendo até o momento em que você acumular o suficiente para alcançar a renda mensal projetada como meta e que seja adequada ao seu padrão de vida. Dessa forma, não mexer no dinheiro investido pode ajudar a antecipar o processo. Agora, um questionamento interessante poderia ser: como eu posso gerar algum tipo de renda passiva? No longo prazo e com bons investimentos, a ideia é que essa relação se inverta e sua renda passiva seja maior do que a renda ativa. Para isso acontecer, é fundamental definir uma estratégia de investimento e continuar aplicando regularmente, além de trabalhar para que os aportes sejam cada vez maiores. Assim,
O dinheiro que você investe, aliado aos juros compostos e o poder do tempo, trabalharão para você viver tranquilo no futuro. Então a ideia principal do investidor em longo prazo, que visa viver de renda passiva, é realizar a construção de um portfólio de investimento com ativos que remuneram bem o dinheiro aplicado. Veja a seguir quais são as principais fontes geradoras de renda passiva e exemplos de ativos que você pode incluir na sua carteira de investimentos. Dividendos de ações. É a parcela do lucro das empresas listadas em bolsa distribuídas aos acionistas. Temos também aí os proventos de fundos imobiliários. São semelhantes aos dividendos de ações, mas estes são pagos por fundos que investem no mercado imobiliário. Temos ainda os juros de aplicações financeiras, juros recebidos de outros tipos de investimento financeiro, como por exemplo o Tesouro Direto, CDBs, contas remuneradas, entre outros. Por fim, temos ainda os aluguéis de imóveis próprios. É quando você simplesmente coloca seus imóveis para alugar para terceiros. Outras alternativas que, diferente dos ganhos com investimentos, ficam no meio do caminho entre os conceitos de renda passiva e renda extra são a criação de cursos online ou edição de e-books. Nesse tipo de renda passiva, você só vai ter o trabalho de criar o produto digital uma única vez e depois disso, começa a aproveitar os rendimentos. No caso dos e-books, ainda tem a questão dos direitos autorais, que também somam na conta final e quando comparado aos livros impressos, a vantagem é que o custo de produção é bem menor, quase zero. Royalties. Se você tem algum talento para artes plásticas ou para música, os royalties também são exemplos de renda passiva. Assim como o exemplo anterior, eles exigem igualmente esforço e tempo de dedicação, mas depois essa relação muda. Para quem não sabe, os royalties funcionam como rendimentos pela licença de uso. Se a sua obra fizer sucesso, como em projetos patenteados, por exemplo, pode gerar verdadeiras fortunas. Aluguel de imóvel. Sabe aquele imóvel que você recebeu de herança, está lá parado? Pois é, ele pode ser uma excelente renda passiva. Mesmo o seu apartamento próprio pode funcionar dessa forma. Digamos que você vai viajar, ficar um bom tempo fora, em vez de só deixar as contas acumulando na caixa do correio, pode alugar o espaço e lucrar em sites especializados no aluguel por temporada ou curtos períodos. Investimento em produtos financeiros. Essa é a forma mais lucrativa e famosa de renda passiva. Além disso, os investimentos são aqueles que oferecem a maior variedade de opções de rendimentos. Isso porque existem vários tipos de ativos e fundos que possibilitam a criação de uma carteira diversificada. Ao contrário do aluguel, onde o tempo pode ser um inimigo, em função da depreciação do imóvel, nas aplicações financeiras os retornos a longo prazo são mais certeiros. Isso sem falar nas opções de curto e médio prazo, que também podem render uma boa grana. Antes de saber como viver de renda passiva, é preciso entender quando você viverá de renda passiva. Desde o momento em que você começa a trabalhar e recebe seus primeiros recursos, se tiver um bom plano de investimento, passará basicamente por 3 fases para chegar à aposentadoria. Fase de acumulação. Inicialmente suas reservas são pequenas e irrisórias. Primeiro, o objetivo é acumular patrimônio. Nessa fase, os investidores, em regra, ainda são jovens e buscam a diversificação, tendo maior tolerância a risco em suas aplicações, mesmo aspirando o longo prazo. A outra fase é a de multiplicação. Já com algum patrimônio acumulado, o investidor busca multiplicar seus recursos para ganhar corpo, ao mesmo tempo em que começa a elaborar estratégias para preservar o que já foi acumulado até então. Por fim, temos a fase da preservação e fruição. Na fase final, quando acumulou patrimônio suficiente para ter uma renda passiva, o investidor deve buscar exclusivamente formas de proteger, manter e desfrutar do seu patrimônio e portfólio de investimentos. Portanto, identifique a fase atual e comece a trabalhar seu plano de investimentos de modo a gerar renda passiva no futuro. Entender essa etapa, para calcular a sua renda passiva ideal no futuro, é preciso definir o quanto deseja ter de rendimento por mês e a taxa de remuneração do seu capital, o yield, que virá dos dividendos, rendimentos de fundos imobiliários, aluguéis de imóveis e outras fontes. Desse modo, vamos a uma trilha para alcançar esse cálculo específico, projetando o que você deseja ganhar no futuro. Defina os seus objetivos.
Inicialmente, trace uma idade de aposentadoria. Determine de forma realista a renda que deseja no futuro. Planeje quanto de renda você quer ter por mês no futuro. Faça as contas. Calcule a sua renda anual desejada e divida pelos juros reais aproximados. Por exemplo, digamos que ao aposentar você queira uma renda de 5 mil por mês. Nesse caso, 60 mil por ano. Os juros reais representam a rentabilidade descontando a inflação, dado o patrimônio. Digamos que seus investimentos no futuro pagarão 7% ao ano, um yield aproximado. E a inflação projetada é de 4% ao ano. Então, os juros reais aproximados são de 3% ao ano. Então, 60 mil dividido por 0,03 é igual a 2 milhões. Portanto, para ter uma renda passiva de 5 mil reais no futuro, é preciso ter um patrimônio de 2 milhões com uma rentabilidade real de 3% ao ano. Mas é claro que é impossível saber como a inflação vai se comportar até você se aposentar e se os 5 mil de hoje terão o mesmo poder de compra no futuro. Dado o histórico econômico brasileiro, é quase certo que não. Por isso é preciso aumentar a taxa de rentabilidade com bons investimentos para superar a inflação. Uma maneira para amenizar os efeitos dela é aumentar os seus aportes mensais de acordo com o IPCA do período. Fazendo assim, se você investe R$500 por mês e a inflação mensal for de 1%, a partir do próximo aporte, passe a economizar R$505. E assim você vai compensando a perda do poder de compra de maneira periódica. Com tudo isso em mente, a ideia central é traçar o planejamento com a premissa de longo prazo, pautando suas projeções, lembrando ainda do poder que os juros compostos exercem sobre o valor investido, além da ação do tempo. Como visto até aqui, a cada capitalização que ocorre no investimento, o rendimento vai ficando maior. Logo, quanto mais capitalizações incidirem em um investimento, mais poderoso será o efeito dos juros compostos. É justamente por isso que o ingrediente tempo faz toda a diferença nessa equação. Veja o que aconteceria com 2 investimentos de R$10 mil aplicados a juros de 10% ao ano, sendo que um deles foi aplicado por 5 anos e o outro por 10 anos. Como é possível notar nessa simulação, apesar do investimento B ter ficado apenas o dobro do tempo aplicado, seu retorno foi quase o triplo. Isso com investimentos com valores iniciais e remuneração de juros exatamente iguais. E à medida que o tempo passa, essa diferença vai se tornando cada vez maior. Agora, para finalizar a receita daquele plano perfeito para alcançar a independência financeira, falta apenas um ponto: juntar os 2 ingredientes: juros compostos e o tempo. Até aqui, acredito que já tenha ficado clara a ideia e a importância de que é preciso investir a longo prazo para que os juros compostos possam trabalhar a seu favor. Assim, quanto maior o tempo investido, maior o retorno do investimento. O mesmo vale para os juros compostos. Ou seja, é importantíssimo que o investidor procure sempre investir nas alternativas que possam render os maiores juros compostos ao longo do tempo. Por mais óbvia que pareça essa questão, nem sempre é tão claro o peso que, às vezes, uma pequena diferença nos juros causa no resultado do investimento ao longo do tempo. Para entender melhor essa diferença, imagine 3 investimentos diferentes: A, B e C, em que você aportaria mensalmente R$1.000 ao longo de 10 anos, sendo que cada um terá um retorno mensal de 0,6%, 0,7% e 0,8%, respectivamente. No final do período, você teria o seguinte resultado. Como é possível notar, um simples reajuste de 0,1% ao mês produziria uma diferença de cerca de R$ 12.400 entre os investimentos A e B e de R$ 13.400 entre os investimentos B e C. Impressionante, né? Portanto, desde que os investimentos comparados contem com as mesmas características de custos, risco e liquidez, cada % conquistado representa diretamente uma antecipação do seu sonho de independência financeira, seja na aquisição por um preço menor de um ativo, na contratação de uma taxa de retorno anual mais alta ou na economia de custos na escolha da sua corretora.
Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Por hoje é isso, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.